Aleluia. Balança quem está do seu lado e diga: hoje é dia da tampa da chaleira voar, fundo da chaleira cair. Amém? Te prepare, porque Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Eu já senti a presença de Deus desde o início aqui. Como o Senhor tem sido bom, tem sido maravilhoso com cada um de nós, com esse ambiente. E eu te digo que você vai voltar nas asas do Espírito hoje, em nome de Jesus. Você vai voltar daqui no mínimo muito alimentado, cheio, em nome de Jesus, fortalecido para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Diga: eu gosto de ler, ouvir a palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Feche seus olhos. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Agora vivo não mais eu. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração nessa noite para receber mais da tua vida, da tua presença, da tua unção, da tua santidade, do teu poder, do teu mover. Senhor Jesus, esquenta o meu coração, me ajude a ser fervoroso, a ter fé e manifestar a minha fé com vibração, como quem crê, como quem acredita, como quem foi salvo, como quem foi comprado e remido pelo teu sangue. Diga: Senhor Jesus, não me calarei, me manifestarei diante dos homens, dos anjos, dos demônios, diante do Senhor, que Cristo Jesus é tudo para mim. Diga: eu vou bradar como trombeta nesta cidade, deixando claro que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo depende dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Aleluia, aleluia. Dê um grito de glória a Deus, dê um grito de aleluia. Amém. Pastor, para que é isso? Porque nós não estamos aqui para sofrer um velório, nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Jesus. Amém? Quem vive em Cristo é ressurreto, e quem é ressurreto se mexe, tem barulho, tem voz, tem vida, se mexe. Amém? Se você acredita que o teu Cristo continua lá na cruz, preso, aí você tem realmente razão para ficar calado, para ficar na formalidade. Afinal de contas, em velório não se ri. Afinal de contas, em velório a gente precisa respeitar um ambiente formal, um ambiente de luto. Aí você tem toda a razão para ficar aí em luto. Eu me lembro que quando era na sexta-feira da paixão, ninguém podia fazer nada. Na nossa infância, ninguém podia correr, ninguém podia pular, porque a mamãe e o papai diziam: menino, para com isso. Por quê? Porque hoje é sexta-feira da paixão, o Senhor está morto. Hoje é dia do Senhor morto, então fique quieto.
Ninguém pode fazer nada. No sábado, aleluia, aí todo mundo vai dançar, todo mundo vai curtir forró, beber cachaça. Mas no dia da sexta-feira da paixão, o Senhor está morto. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor não está morto, Ele está vivo. Se o teu Deus está morto, então você deve adorá-lo como quem faz reverência à imagem de escultura, que se prostra diante de um Deus que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Mas se o teu Deus está morto, todas as vezes que você for dirigir uma palavra para Ele, faça como quem está vivo, porque você é semelhante àquele a quem você adora. Amém? Eu posso ouvir aleluia? Os céus, o trono de Deus é lugar de vibrações, é lugar de vida, é lugar de barulho, é lugar de luz, é lugar de celebração. Então na casa de Deus deve ser parecido. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então vamos lá. Se você gosta de ler a palavra de Deus, eu tenho um banquete para você nessa noite. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje, porque ela por si só vai mudar as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Ruth capítulo 1, nós vamos para o capítulo todo. 22 versículos serão o texto, o tamanho do texto que nós vamos ler nessa noite. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Qual era o nome dele? Elimeleque. E o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Uma dica para quem ainda vai ser pai, vai ser mãe. Você pode colocar o nome de Malom, de Quilion, só que não, pelo amor de Deus, não me faça futuramente chamar Quilion, Malom, pelo amor de Deus. Pastor, mas não são nomes bíblicos. Pelo amor de Deus, vamos ter coerência. Diz que um missionário foi fazer missão numa aldeia onde nunca o evangelho tinha entrado, as pessoas tinham uma certa ignorância em relação ao evangelho, e o missionário passou lá, e aí ele ganhou uma família, um casal para Jesus, e ele passou alguns dias evangelizando, ensinando, e depois ele disse: olha, eu tenho que voltar para casa, mas em breve, assim que eu puder, eu voltarei para visitá-los novamente. E aí ele deixou uma Bíblia. Vou deixar minha Bíblia com vocês, para vocês então aprenderem a palavra de Deus. Ele deixou a Bíblia, e então ele passou 20 anos para voltar naquela aldeia. De repente ele encontrou uma oportunidade e foi lá. Quando ele chegou naquela casa, estava tudo diferente, né? As roças, a paisagem, a casa estava diferente, e ele percebeu que a casa estava grande, ou melhor, a família estava grande. Quando ele chegou, ele se apresentou para o casal, que há 20 anos atrás ele não via mais, e ele disse: eu sou aquele missionário que passou aqui. Sim, nós nos lembramos, que bênção, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Estamos firmes com Jesus? Estamos firmes com Jesus, nunca abandonamos a fé, e inclusive nós tivemos 7 filhos, é mesmo? 7 filhos, e aí, como você deixou uma Bíblia para a gente, nós colocamos o nome dos nossos filhos, os nomes bíblicos, né? E aí, o nome desse aqui é Judá, o nome desse aqui o nome dessa é Miriam, o nome desse aqui é Pedro, o nome desse é Tiago, é João. E ele foi dizendo o nome de cada um, e ele disse: tem um 7º, que é o mais novo, cadê ele? Ele está andando por acolá, o menino é traquino, não para aqui, não tem quem faça ele parar aqui. Pô, chama ele: Satanás. O menino que estava em casa era traquino demais. Então não é porque o nome está na Bíblia que você vai colocar o nome. Coerência, viu? E o nome deles era Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfá. Outra sugestão para você. E o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficaram assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ficando assim
esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Diga comigo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai ide cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Cega, a colheita das cevadas. Palavra do Senhor. Diga louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Um texto extenso. Mas aqui é o resumo da história de pelo menos quase 10 anos de uma família. Uma família de 4 pessoas que sai de Belém e vai para Moabe. E eu queria andar um pouco, refletir um pouco com essa história, com os irmãos, e trazer dessa experiência dessa família algo para nós, para que possamos aprender a andar com Deus, possamos aprender a estar com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Nós temos aqui este homem chamado Elimeleque. A palavra Elimeleque quer dizer: o meu Deus é rei.
Diga comigo: meu Deus é rei. E este homem, cujo nome significava um reinado de Deus no seu coração, decide fazer diferente de todas as outras famílias que estavam sofrendo naquele momento a escassez da cidade. Houve fome naquela cidade. E o povo de Israel aprendeu que todas as vezes que acontecia algo desse tipo, era Deus tratando o povo. Portanto, a decisão de Elimeleque não era uma decisão guiada por Deus, não era uma decisão que estava sendo aprovada por Deus, porque se Deus, como rei de Israel, rei de Judá, estava trazendo esse tempo de escassez, Deus queria ensinar o povo. O povo havia aprendido na história com Deus, que o próprio Deus, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dizer que Ele mesmo pegou o povo, tirando da terra do Egito, deixou o povo passar 40 anos e humilhou o povo, deixou o povo passar fome, passar necessidade, e Deus falou: eu humilhei vocês, eu pisei vocês como um pastel, eu deixei vocês passarem fome, eu deixei vocês passarem frio, eu deixei vocês passarem por dificuldades, para que pudesse realmente ter uma noção do que havia no coração de vocês, para não correr o risco de, uma vez entrando na terra prometida, começasse a dizer: entramos com a força do nosso braço. Deus estava tratando o caráter do povo. O povo de Israel, o povo de Judá, já sabia que Deus tratava o povo assim. E todas as vezes que o povo pecava, que o povo se distanciava de Deus, Deus trazia o povo de volta para Ele, por meio da escassez, da fome, da necessidade, por meio da boca. Porque o povo tinha dificuldade de aprender a andar com Deus. Então Deus pegava o povo pelo instinto, o instinto de sobrevivência. Lembra quando Deus libera uma palavra para Salomão: Salomão, eu recebi a tua oração, recebi o templo que você construiu, e eu tenho uma chave para você. Se de repente no meio do povo de Israel eu permitir a escassez, eu permitir a fome, de maneira que os céus sejam cerrados e não chova sobre a terra, e as pragas, os gafanhotos, tudo venha e traga fome sobre a terra, e se meu povo que se chama pelo meu nome atentar para essa verdade, entender que sou eu que estou tratando o povo, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou trazer de volta a prosperidade, eu vou trazer de volta o perdão, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e aí eu continuarei com os meus olhos atentos à oração, e os ouvidos atentos à oração, e os meus olhos fixos sobre o meu povo e sobre esta casa. Deus sempre ensinou o povo que a maneira do povo estar em comunhão com Ele era se arrependendo dos pecados, e que todas as vezes que o povo se afastava de Deus, Deus trazia fome, trazia escassez, trazia desafios e necessidades. Se você é alguém que está aqui nessa noite, tem passado por grandes lutas na sua vida, tem passado por grandes dificuldades, saiba que Deus está treinando você. Deus está trazendo você para um caminho que de repente você ainda não está trilhando, ou te preparando para coisas grandes que vão acontecer no futuro, e Ele te prepara hoje, para quando chega lá, você já esteja bem treinado, como Ele treinou Davi, antes de ser rei de Israel. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? De maneira que se você passar por alguma dificuldade na sua vida, não faça como Elimeleque, não saia do lugar onde Deus te plantou, não saia de Belém. Eu já quero te antecipar que Belém representa a casa de Deus, representa a igreja do Senhor. Passou por lutas, passou por dificuldades, ao invés de se ausentar da casa de Deus, você vem cada vez mais intenso. Você chega para o pastor e diz: pastor, me diga onde é que tem mais uma reunião. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, e eu sei o que Deus quer de mim. Deus quer mais intensidade, Deus quer mais oração, quer mais louvor, quer mais adoração da minha parte. Eu quero buscar mais a Deus. E eu te respondo: amanhã às 10 da noite estaremos de volta nesse mesmo lugar para uma vigília poderosa. Aleluia. Aleluia. Hoje Deus vai te sacudir. Eu posso ouvir amém? Aleluia. Nós vamos sair daqui mais famintos por Deus. Na oração que o Lucas fez aqui no início, ele falou sobre isso: Senhor, que a gente possa sair daqui com mais fome. E eu quero sair com mais fome do meu Deus, amém? Aleluia. A palavra, o nome Moabe significa
famílias de um pai. Moabe, ela tem origem em um incesto. Essa cidade veio do filho de Ló. Ló gerou um filho com a própria filha primogênita. O nome dele era Moabe. E a cidade para onde Elimeleque decidiu ir é uma cidade amaldiçoada, uma cidade que tem uma origem de incesto, uma cidade que tem uma origem pagã. E é por isso que Elimeleque, quando sai da casa de Deus, quando sai de Belém, Elimeleque rapidamente inaugura a morte. Ele morreu em menos de 10 anos. Os filhos Malom e Quilion, cujos nomes você não deve colocar em seus filhos. Eu estava pesquisando o nome Malom, eu não achei muita coisa. Alguma coisa parecida com Mamon, que tem a ver com avareza, com ganância, mas não se sabe isso por certo. Não tem nada muito concreto a respeito do significado desses nomes. Mas eram os filhos de Elimeleque. Eles se casaram com as moabitas. E diz a palavra que rapidamente eles morreram. E não deixaram filhos, não deixaram descendência. Quem matou Elimeleque, Malom e Quilion? A desobediência deles. Por que a Bíblia não conta a história de alguém que ficou em Judá e morreu da mesma maneira? Por que conta justamente a história daqueles que saíram da presença de Deus, da vontade de Deus? No período de 10 anos, uma mulher perde o marido e os seus 2 filhos, fica viúva e sem filhos. Pastor, mas por que Noemi não morreu? Porque Noemi também não morre. Não era da família? Sim. Mas interessante que o povo judeu colocava os nomes e Deus aprovava os nomes trabalhando na vida das pessoas. Sabe o que significa o nome Noemi? Suavidade. Ela era suave. Quando eles saíram de Belém, eles começaram a enfrentar a angústia da ausência da presença de Deus. Começaram a viver um estresse, uma angústia. Eles começaram a viver desprovidos da ajuda de Deus. Elimeleque logo morre, ele não aguenta a pancada. Os filhos, que eram provedores de suas casas, passam por lutas e não aguentam. Quem sabe morreram de depressão, de ansiedade, morreram com lutas, morreram estressados. E Noemi fica, porque apesar de ela passar pela mesma luta, ela enfrentava a luta com suavidade. Ela era suave diante das situações. Os mansos vivem mais. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é que herda? Quem fica vivo. Quem herda é quem fica vivo. Eu aprendo aqui que apesar das lutas, das dificuldades, aprenda a lidar com as coisas com suavidade. Aprenda a palavra que está escrita em Salmos 46. Lá diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus diz assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Noemi, apesar de estar fora de Belém, ela estava vivenciando, experimentando de alguma maneira o jugo suave do Senhor Jesus Cristo. Ela, apesar de estar fora da vontade de Deus, da casa de Deus, da cidade onde Deus estava, ela era a única da família que tinha alguma coisa a ver com Jesus. Está passando por lutas, por dificuldades, o inimigo está balançando o barco. Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou me desesperar, porque eu sei que meu desespero vai piorar a situação. Jesus falou assim, ó: quantos de vós, com toda a vossa preocupação, com todo o vosso desespero, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado é o tamanho mais ou menos de um braço, assim, ó, de meio braço. Quem de nós podemos acrescentar alguma coisa com estresse, com ansiedade, com a peleja, com a briga, com a contenda? Pelo contrário, fazemos é perdemos às vezes empregos por causa de estresse, por causa da maneira errada de se conduzir, da maneira estressada, da animosidade. Perdemos empregos
porque o patrão não aguenta ficar com a gente, perdemos casamentos, perdemos relacionamentos familiares, com filhos, com pais, perdemos coisas por causa do desespero, por causa do momento da animosidade. A gente não deixa Jesus suavizar a nossa vida, e a gente vai se perturbando, e vai tomando atitudes, e vai tomando decisões, e cada vez a gente vai ficando longe do propósito de Deus, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Deixa eu dizer uma coisa para você: está passando por luta, a melhor maneira de você resolver os teus problemas em Deus é dormindo. Como, pastor? Durma. Vá dormir. Não manda não, hein? Vá dormir. Vá descansar. Tem um ditado que diz: quando não há solução, solucionado está, uma coisa assim, né? Hã? Mediado está? Vá dormir, irmão. Vá dormir. Descanse. Se no outro dia você não vai ser melhorzinho, mais equilibrado para lidar com a situação, espera para a próxima noite, onde você vai dormir de novo. Entregue para Deus, até você perceber que Deus entrou na tua frente e resolveu por você. Porque você e eu não somos nada. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A essência do nosso ser, quando estamos na carne, só sai o que não presta. É dormir. Durma, aí durma de novo. Pastor, isso não é depressão? Não, eu estou falando de dormir no Senhor, de descansar no Senhor. Jesus nos dá um grande exemplo, um grande ensinamento em relação a isso. Sabe o que ele diz? Por que vocês ficam preocupados com o dia de amanhã? Olha para os lírios do campo, olha para os pássaros, não semeiam, eles não se preocupam em semear nada, e contudo o Pai Celestial lhes dá alimento todo dia. Eles não estão correndo atrás de uma roupa melhor, contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Eu vou dizer uma coisa para você: ou você sai de cena, descansa e deixa Deus entrar, ou então a nossa vida, nós iremos de mal a pior. Precisamos deixar o Senhor entrar. Amém, meus queridos? Precisamos deixar que o Senhor entre, e que Ele traga a maneira de Ele fazer as coisas, que Ele realmente nos conduza no fruto do Espírito, na suavidade, como Noemi. Porque Noemi é uma das poucas pessoas na Bíblia que passa o problema que ela passou e termina a sua vida em glória. Noemi foi louvada pelas mulheres de Judá no final da sua vida. Noemi, ela contempla a glória de Deus no seu futuro, porque ela enfrentou com suavidade. Quando o marido chegar: eu não consigo pagar minhas contas, não vem. Calma, Deus vai entrar em providência. Quando a mulher vier com um cabo de vassoura, 3 contas atrasadas, vai cortar água, vai cortar a luz, você vai dizer assim: mulher, calma, porque eu vou dormir. Não fala isso não. Se você falar isso, você vai perturbá-la mais ainda. Calma, porque Deus está no controle. Enquanto eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance, eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Amém, queridos? Deus vai fazer a parte dele. Deus transforma até maldições em bênçãos. Se você de repente pegou uma rota diferente da sua vida e reconhece que está errado, pede para Deus mudar a rota. Ele vai mudar a rota e trazer você para o trilho que Ele tem em você. Noemi, ela pegou um caminho diferente, mas Deus fez uma rota nova para ela voltar para o caminho do Senhor. Nem tudo está perdido. A Bíblia diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. O leão é tão bonito, uma juba, um peitoral, as mãos do leão parecem as minhas, os músculos, o cabelo. Bem, vamos pintar o cabelo do Lucas e colocar na juba de um leão. Pegar um carneiro, colocar o cabelo do Lucas pintado, e aí todo mundo vai pensar com um leão.
Mas o leão, com toda a sua glória, depois que morre, você deita e rola, não acontece nada. Mas o cão, o cachorro, aquele que de repente é desprezado por todo mundo, pode salvar uma família inteira, pode salvar uma casa, pode te acordar de madrugada brigando lá com o bandido pode até matar ele, mas ele fez zoada e ele acordou você e deu tempo de você chamar a polícia. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Não pense que tudo está perdido, que agora você, meu Deus, o que será da minha vida? O tempo está passando, eu não casei ainda, eu ainda não sou empresário. Não se preocupe não, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Mas não é descansar e agora pronto, jogar tudo para o alto, não. Descanse no Senhor, buscando ao Senhor. O mesmo texto que Jesus vai ensinar a gente a descansar, ele diz assim: como é que se descansa? Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quando Noemi percebeu a besteira que seu esposo fez, que a sua família fez, ela disse: eu não vou ficar mais nesse lugar, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ela voltou para o lugar de onde Deus não queria que ela tivesse saído. E esse processo da volta, do retorno dela, é uma coisa tremenda. Não tem como você não lacrimejar os olhos quando você medita nessa palavra com muita paciência e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ela escutou uma notícia: Deus visitou Judá, Deus visitou seu povo com pão. Eu tenho uma notícia para você nessa noite: todos os lugares que Deus visita, Ele prospera. Nós não precisamos ficar aqui fazendo campanha de prosperidade, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos aqui orar 7 sextas-feiras para Deus nos dar uma casa nova, para Deus nos dar um carro, para Deus abrir porta de emprego. Não precisa. Nós só precisamos de uma coisa: que Deus nos visite. Se Deus nos visitar, não se preocupe, porque todas as demais coisas te serão acrescentadas. A Bíblia diz que Deus visitou Judá, e porque Deus visitou Judá, começou a haver pão na casa do pão. O pão voltou para Judá, para Belém. Nós estamos esperando uma grande visitação de Deus neste lugar. Quando o Senhor vier com a sua plenitude, como nós assim esperamos, como no dia de Pentecostes, como no avivamento em Gales, como na Rua Azusa, e como está acontecendo em vários outros lugares, te prepare. Quem te viu, quem te vê, os teus vizinhos vão olhar para você e dizer: rapaz, o tempo inteiro, a vida toda eu te vi caminhando para uma certa igreja, mas de uns meses para cá, eu estou notando que alguma coisa começou a ficar diferente na tua casa, começou a ficar diferente nessa tua caminhada para a tua igreja. Me diga o que é que tem lá, porque eu também quero. Amém. Ela voltou, ela fez o processo de volta, e quando ela volta, ela vem no caminho, e de repente Noemi cai em si. O que eu estou fazendo? Estou levando 2 moabitas para Belém. Elas vão chegar lá, vão se sentir peixe fora d'água, porque em Belém o povo adora a Deus, e as moabitas adoram outros deuses. Elas não podem chegar naquele lugar sem convicção do que elas querem. Elas não podem chegar em Belém sem saber o que elas querem. Elas precisam saber e ter convicção de para onde elas vão. Então Noemi começou a testar o coração delas e disse: voltem para a terra de vocês, voltem. E elas beijaram Noemi, choraram e começaram a dizer: não, nós vamos contigo, nós não vamos nos separar de ti. Ela dizia: volte, eu não tenho mais filho no meu ventre. Ainda que eu me casasse hoje, tivesse um filho hoje, vocês vão esperar esse filho crescer para casar com eles. Então volte, e lá vocês vão se casar, e lá vocês vão ter maridos, e vão refazer a vida de vocês. Deus vai abençoar porque vocês foram fiéis aos meus filhos e a mim. Então Deus vai abençoar vocês. Voltem para a terra de vocês. E aí então Orfa dá um beijo no pescoço de Noemi, da sua sogra, dando talvez graças a Deus: nunca mais eu quero sogra na minha vida. Brincadeira. Ela beija a sogra e dá tchau e vai embora.
O nome Orfa quer dizer pescoço, ou juba. E eu entendo, queridos, quando você vai estudar os nomes bíblicos, geralmente as pessoas, elas seguem a característica do nome. O estilo de vida delas tem a ver com o nome delas. Por exemplo, por que Jesus recebe o nome de Jesus? Porque Jesus quer dizer aquele que salva, o Salvador. A mesma coisa que Josué. Josué é o libertador, Jesus, libertador, Salvador. E assim você vai estudar os nomes bíblicos, tem tudo a ver. E quando eu estava meditando e tentando entender por que Orfa toma essa decisão, e aí eu pesquisei o nome, puxa, o nome dela quer dizer pescoço. Pescoço é a parte do corpo que divide a cabeça do corpo. É a parte do ser que divide a cabeça do corpo. Nesse momento, Noemi representa a cabeça. Noemi não tinha nada. Noemi só tinha um pensamento, uma ideia: eu vou voltar para a minha terra. Mas ela não tinha estrutura, ela não tinha nada que lhe prometesse lá em Belém. Ela só tinha uma ideia na sua cabeça. E o corpo representa a família de Orfa, a estrutura inteira de um ser. E ela decidiu, porque o pescoço pode pender para um lado ou para o outro. Então ela decidiu: eu vou voltar para a minha família, lá eu tenho uma estrutura. E ela voltou. Tem muita gente que é assim, você sabia? Porque o pescoço, ele é adaptável. Ele consegue ser flexível, ele se adapta, ele faz a gente ter certos movimentos. Tem muita gente na igreja que é assim, você sabia? É igual um pescoço. Quando está na igreja, no ambiente espiritual, ela está apaixonada por Jesus, ela ama Jesus, ela quer tudo de Jesus. Mas quando ela sai desse ambiente, ela também se adapta com o mundo. Ela não está nem lá. Você sabia que tem gente que sai da igreja e não tem consciência pesada? É adaptável. Ela volta para o mundo e você pergunta: e aí? Quanto tempo você está desviado da igreja? Uns 5 meses. E aí, o que você acha? Está bom, está melhor, está pior? Diz, não fez diferença. Ela se adaptou com o mundo. Na verdade, ela já estava na igreja, mas com a parte do mundo dentro dela. Orfa, ela aproveita aquele momento para retomar a vida dela lá na família dela. Quando Noemi vai se dirigir a Ruth em relação a Orfa, ela disse: vá como a sua cunhada, a sua família e aos seus deuses. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas ainda são como órfã. Ainda consegue se adaptar adorando aos seus antigos deuses, as suas fontes de paz. Quantas pessoas saem da igreja, passou até 1 ano, 2 anos na igreja, quando sai da igreja, ainda vai em centro de macumba, ainda adora imagem de escultura, volta para a bebedeira, para os prostíbulos. Ou seja, ela voltou para os seus deuses, fez como órfã. Mas o que eu tenho, por outro lado, a Ruth. Quando a Noemi fala para Ruth: Ruth, volta também como a sua cunhada, eu não tenho nada para te oferecer. Aí Ruth disse: você não insiste com essa conversa, não insista mais com essa conversa, pelo amor de Deus, porque aonde tu fores, irei eu contigo. Onde repousares a noite, lá também repousarei eu. Onde tu morreres, também morrerei eu e serei enterrado, porque a partir de agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Estou pronta para dar minha vida pelo teu Deus. Ela se converteu ali, irmão. Ali ela se converteu. Ali ela tomou uma decisão: não voltarei para os meus deuses antigos, não voltarei para a vida antiga. Eu espero algo novo. É claro que num período de quase 10 anos, essas mulheres ouviram que havia um Deus em Israel, que abriu o mar vermelho, que tirou o povo, 2 milhões de pessoas da escravidão do Egito por meio do sobrenatural. As pragas do Egito, a abertura do mar vermelho, suprimento do povo com carne num deserto onde não tinha nada.
um frio de arrebentar a noite, Deus mandava a nuvem de fogo para acalentar o frio do povo. E quando era o sol de 45 graus, Deus mandava uma nuvem para aplacar a força do sol. E elas ouviram a respeito desse Deus que libertou o seu povo, que cuida do seu povo, que está o tempo todo com o seu povo. Um Deus que tem olho e vê, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem ouvido e ouve, um Deus que tem mão e toca seu povo, um Deus que tem pés. E elas ouviram dizer que esse Deus andava juntamente com o povo de Israel. E Ruth falou: o seu Deus vai ser o meu Deus a partir de agora. Eu não vou abandonar esse Deus maravilhoso que tu tens. Estou pronto para morrer. Isso é aliança. Sabe por que Ruth fez isso? Sabe o significado do nome Ruth? Amiga, companheira. Totalmente diferente da atitude de Orfa. Sabe quem é que Jesus está buscando, principalmente na geração do século 21? Amigos. Ele diz: não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamarei amigos. Eu vos chamarei amigos. A Bíblia diz que Deus descobre os segredos dele para aqueles que estão na sua intimidade. Só está em intimidade com Deus quem é amigo. Sabe por que nós buscamos o Espírito Santo? Porque a presença do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é a maneira única que nós temos de sermos amigos de Jesus. Nós não queremos uma teoria, não queremos uma superficialidade, uma teologia apenas, nós não queremos apenas a história, nós queremos caminhar com Jesus. Queremos ser amigos dele. E queremos morrer com ele. Em todos os aspectos da vida, em circunstâncias, nós podemos perguntar: Jesus, o que o Senhor faria neste lugar? Se ele disser: eu daria minha vida, pois eu quero dar também. Aleluia. Amém. O que Jesus faria em relação ao relacionamento que você tem? Você vai saber o que ele faria. Pois eu vou fazer igual a ele. Que atitude ele tomaria? Eu vou tomar igual. O que é que Noemi está fazendo? Está voltando para Belém. Pois eu volto com ela. Eu volto com ela. Essa é a aliança. Jesus veio representando a nova aliança. Aliança de amigos. Toda amizade te leva a uma aliança. Jonatas fez uma aliança com Davi. Davi com Jonatas. Essa amizade, a amizade que eles tinham, amavam tanto o outro que a Bíblia diz que era como a própria alma. Essa amizade gerou aliança. Eles fizeram aliança com sangue até. E Davi disse: se Deus me abençoar, eu vou me lembrar de você. Lá na frente, Mefibosete. É a descendência de Saul, da linhagem de Jonathan, que Davi traz para o seu palácio para comer na mesa do rei. A amizade gera aliança, a aliança gera segurança futura. Amém? Depois, quando chegar em casa, você lê o resto de Ruth, e você vai ver o que gerou essa aliança, essa amizade que Ruth fez com Noemi. E hoje é engraçado porque eu estive mais ou menos umas 3 horas numa fila. Então, eu estava procurando uma Bíblia de pregador, uma Bíblia que tivesse a letra grande para eu ler melhor nas horas das pregações. Aí eu fui na Shekinah e comprei essa Bíblia. Aí eu fiquei na frente do local da fila, tomei um suco e fiquei lendo a Bíblia. Depois eu fui para a fila, e aí eu levei a Bíblia na mão. E aí tinha mais ou menos no mínimo umas 70 pessoas lá dentro. Aí eu caçando lugar para ficar aqui no cantinho, e todo mundo olhando para mim, eu com a Bíblia na mão. Eu tinha uma mochila, mas eu disse: eu não vou colocar na mochila. Eu estou sentindo que se eu colocar na mochila, porque eu estou com vergonha de ficar com a Bíblia na mão, eu vou ficar com ela na mão. Aí eu fui com a Bíblia na mão, cacei um lugar. Aí eu me encostei na parede, fiquei lendo aqui a história de Ruth.
Aí eu pensei em ir para outro livro, porque eu comecei a ler, quando eu cheguei no segundo capítulo, eu comecei a chorar. E eu limpava meus olhos, e as lágrimas descendo aqui, e eu aqui desconfiado. E uma senhora estava sentada assim do meu lado. Ela entortou tanta cabeça para saber que livro era esse. Ela olhava assim para baixo, ficava olhando, e eu aqui com a Bíblia. Ela disse: daqui a pouco ela vai derrubar a minha Bíblia, para saber se eu estava lendo um livro grande desse. Era a Bíblia mesmo. E eu li até os últimos versículos, quase os últimos versículos do capítulo último, do capítulo 4. E quando eu fui para o local onde eu fui ser atendido, eu fui limpando os olhos, porque as lágrimas descendo, não dá para ler. E aí eu fiquei impactado, porque, puxa, eu estava no meio de 70 pessoas, que o barulho parecia feira. Onde tem muita mulher, você sabe que tem muita conversa, né? Desculpa. Diz que agora tem uma lei que você não pode ficar mais falando dessas coisas da mulher, que você pode até preso. E parece que o barulho do povo sumiu. Eu estava no meio de uma floresta onde não tinha ruído de nada. E eu entrei e chorei lendo a palavra de Deus. Como a palavra de Deus realmente captura nosso coração. E como nós perdemos tempos, às vezes numa fila, vendo WhatsApp, vendo coisa. Pega uma Bíblia, nem que seja aquela de bolso, nem que seja com vergonha mesmo, põe aqui, esconde, leia a Bíblia, porque ela vai transformar a sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Resultado, quando eu fui, agora à tarde, cheguei em casa, aí eu fui orar. Quando eu me ajoelhei, eu passei mais ou menos 35 minutos que eu não conseguia falar nada. A única coisa que eu conseguia falar era um choro que vinha de dentro. E o Espírito Santo dizendo: eu estou capturando o teu coração. Estou capturando o teu coração. Estou te trazendo para um ambiente de uma amizade maior, mais profunda. Nós precisamos chegar num ponto em que a atenção do nosso coração seja tanto para Deus, que nenhum ruído deste mundo venha nos desconcentrar do Senhor. Eu posso ouvir um amém, igreja? Você precisa, eu preciso, nós precisamos nutrir uma amizade com Jesus. Precisamos nos apaixonar por Ele. Nós precisamos voltar para o que a igreja primitiva era, ou para o que a igreja de 40 anos atrás do Brasil era. Uma igreja que se reunia, uma igreja que buscava por Ele, para Ele, que amava Ele. Depois entrou essa desgraça do povo ir para as igrejas só para receber bênção, só para fazer campanha de prosperidade. Uma desgraça! Poucas pessoas vão para a igreja porque querem adorar Jesus, porque querem amar, porque querem se aprofundar no relacionamento. Elas querem ir porque, afinal de contas, final do mês, a conta precisa pagar e Deus tem que entrar em intervenção. Meu irmão, Deus vai fazer tantas coisas tremendas na sua vida. Ele vai cuidar de você mais do que o que Ele cuida dos passarinhos. Então somente busque o reino de Deus, se aprofunde, vamos voltar para Deus. Volte para a presença dEle. Não fique em Moabe, volte para Belém. Oh, meu Deus. E então elas voltam para Belém. E o nome Belém quer dizer casa do pão. Diga comigo, Belém significa casa do pão. É assim mesmo, significa casa do pão. Essa história, irmãos, meditar na história de Ruth, mergulhar nesse contexto, tem tudo a ver com quem Jesus é. Toda essa história, ela aponta para a pessoa de Cristo Jesus. A história de Ruth aponta para Jesus. Posso ouvir amém? A Bíblia diz que é Belém de Judá. O nome Judá quer dizer louvado, exaltado ou glorificado. E a Bíblia faz questão de dizer Belém de Judá, Belém, casa do pão, Judá glorificado. Essa história aponta para aquele que viria e diria: eu sou o pão que desceu do céu. O glorificado diria lá na frente: eu sou o pão, quem comer de mim vai viver para sempre. Tudo aponta para Jesus.
Nós podemos hoje viver uma história muito mais emocionante, muito mais profunda, muito mais intensa do que a própria Ruth. Porque se você olhar e ler o resto da história, é tremendo. Quer chorar? Está com o coração endurecido, está com os olhos de crocodilo, não consegue derramar uma lágrima? Leia com atenção a história de Ruth, que você vai chorar. Se você não chorar, meu irmão, nós vamos botar você de joelho aqui pelo menos 2 horas e vamos colocar fogo na tua cabeça, vamos expulsar esse demônio que está petrificando seu coração, porque não é possível. E aí eu quero ler mais um texto que vai respaldar tudo aquilo que nós temos falado. Vamos lá para Lucas, ou melhor, para João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 22 em diante. Eu estou na tradução corrigida. Não sei se tem aí, se tiver, pode colocar corrigida. O texto é longo, então eu vou tentar ler aqui da melhor maneira possível. Quero que você tenha bastante paciência, porque nós vamos ler no mínimo aqui uns 42 versículos. Eita Jesus, são que horas agora? Ah, gente, menino, nós temos até 10. Agora que é 9. Brincadeira, 9h30 nós estamos terminando, em nome de Jesus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus diz amém. Então você tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu?
Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem veio a Jesus, diga amém. Pois foi o Pai que te ensinou. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se alguém comer, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele pão que estava sendo feito lá em Belém, naquele tempo quando Deus visita o seu povo. Ele é a figura daquele pão. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quando Jesus se coloca como pão, Ele está querendo nos ensinar algo. Ele está querendo nos ensinar que o nosso relacionamento com Ele não deve ser por teoria. Porque não adianta você acreditar no pão, não adianta você ficar olhando para o pão. O pão só serve para você se você comer. Ele só vai fazer diferença na sua vida se você comer. O cristianismo, a vida com Jesus não é de teoria, não é de acreditar na história dele. O cristianismo de Jesus é uma experiência. É você experimentar o dia após dia. É você se alimentar dele. É você perceber que de fato ele entrou na tua casa, no teu coração, na tua vida. É você sentir algo dentro de você. Não dá para você acreditar em você mesmo quando você diz que crê em Jesus e que tem Jesus e você não sente nada. Se você come do pão, ele diz, você nunca mais vai ter fome. Que fome, pastor? Fome das coisas deste mundo, fome do pecado. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Sede de quê, pastor? Sede das coisas deste mundo. Se você é uma pessoa que diz ser cristão e ainda vive inclinado, ainda vive, sabe, puxado, atraído para as coisas do mundo, provavelmente teu evangelho, teu cristianismo é de teoria. Porque aquele que está de fato, de verdade, se alimentando de Cristo Jesus, ele se sente totalmente satisfeito em Jesus. Ele não precisa do mundo, ele não precisa da farra, ele não precisa ficar alimentando, participando de alguma festa, de alguma coisa, para ver se a vida fica descontraída. Não, a descontração dele é Jesus, o entretenimento dele é Jesus, o alimento dele é Jesus, a respiração dele é Jesus, o alimento dele é Jesus, a bebida dele é Jesus. Então o cristianismo não é teoria, é experiência. Você está comendo desse pão? Então não, pastor. Pois é questão de tempo para você ir para Moabe. Ninguém consegue viver vazio. A sua alma tem uma lacuna enorme, que ou você preenche com um pão vivo, ou a tua alma vai sentir necessidade de se preencher com as bolotas de porcos, as alfarrobas dos porcos lá fora. Tem gente que diz, pastor, esse evangelho que você prega é difícil, porque esse negócio,
Aí eu pergunto, vem cá, tu está orando como a gente ensina a orar? Você está indo para o teu secreto, você está lendo a palavra? Não, não estou não. Porque tu vai morrer de fome. Você nunca vai entender esse evangelho que pregamos. Só entende o que é um cristianismo verdadeiro quem entra nele. Você pode ter capa de crente, pode ser um crente bonitinho, mas se você não coloca em prática, principalmente o que nós estamos ensinando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ter comunhão com Jesus, você está em desobediência, porque nesse lugar existe uma doutrina forte, é a doutrina da busca pela presença de Deus. Eu acredito em Jesus. Todos nós crescemos no ambiente acreditando em Jesus. E isso não faz diferença. Você acredita, e quando acordar para a vida, está no inferno. Jesus não é uma teoria. Jesus é um pão. Você tem que comer. Você tem que comer. Quando eu leio a palavra, eu estou me alimentando do pão vivo que é Jesus. Quando eu oro, estou me alimentando do pão vivo que é Jesus. Quando eu jejuo, eu estou tirando de cena aquilo que, pelo que minha carne tem sido atraída, para que eu possa sentir mais sabor em comer o pão. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma guerra muito grande entre a carne e o espírito. Quando você começa a buscar Jesus, com a tua carne muito em cima, muito acesa, vai haver um conflito. Você não vai sentir tanto sabor no pão, porque você já está cheio de sorvete, está cheio de outras coisas. Por exemplo, eu recebi hoje, já vindo para casa, uma visita maravilhosa. Alguém de uma outra cidade chegou no meu portão, bateu no meu portão e me deu pelo menos 6 pamonhas. Fala nada não. Nilson, 6 pamonhas, umas 4 salgadas. Não, sai fora. Umas 4 salgadas e umas 3 doces. Aí como eu estou na bênção, passei o dia todo na bênção, está lá em casa esperando eu voltar. Depois eu ouvi dizer que vão me chamar para tirar o jejum com uma pizza. E eu recebo em nome de Jesus, aleluia. Mas não se preocupa não, você vai perceber que eu não vou comer mais de 3 pedaços. Vou comer no máximo 3, porque a gente come uns 6, 7 brincando. A gente vai comer pouco, por quê? Porque tem pamonha me esperando em casa. Eu não quero colocar uma outra coisa, de maneira que quando eu comer a pamonha, eu não sinta aquele mesmo gosto que eu sentia quando eu tinha 6, 7 anos, que a minha avó fazia aquela pamonha. Pamonha era uma coisa tão do dia a dia em casa, que eu tinha uma irmã de criação, na verdade eu era neto, e ela era filha original. Era minha irmã, a gente foi criado juntos. E meu avô, quando estava zangado com ela, chamava ela de cara de pamonha. Vem pra cá, cara de pamonha. Do tanto que pamonha era todo dia em casa. E então, eu quero preservar-me para sentir o sabor da pamonha. Mas se eu chegar e comer, quando eu for comer a pamonha, não vou sentir a mesma coisa. Para isso que serve o jejum. O jejum não é para você convencer Deus de te abençoar. O jejum é para você sair de cena, para a tua natureza sair de cena. É para você realmente começar a tirar de cena aquilo que está suprindo por demais a tua carne, para que quando você começar a se alimentar de Jesus, não tenha nada conflitando, não tenha nada, competindo com este pão. E então só Ele passa a ser o teu pão. Satanás disse para Jesus: transforma essa pedra em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele quis dizer? Tem muita gente que come muito pão fisicamente falando, e quando vai ler a palavra, está tão cheio de mundo que quando vai ler a palavra não se alimenta. Então Jesus, ele passou 40 dias sem comer nada, para que a palavra de Deus pudesse ser legitimamente, de maneira absoluta, seu alimento. Era como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou comer porque o meu corpo físico precisa de comida, mas eu estou tão alimentado que eu não sinto vontade de comer. É tanto que quando Jesus foi comer, não foram homens que vieram servir Jesus. Ele não foi para um restaurante. Quando Jesus terminou o jejum, quem é que veio servir ele? Hein? Os anjos do Senhor. Amém?
pastor, eu vou para a igreja, eu vejo vocês falando assim de Jesus, mas eu não sinto esse negócio. O que é esse negócio? Aí o esposo se converte, chega para a esposa: mulher, eu estou apaixonado por Jesus, olha aqui. Ela olha para o marido assim: mas não precisa tudo isso, eu não sinto essas coisas. A mulher se converte e o marido diz: não precisa, para que isso tudo? A questão é que quem está realmente comendo verdadeiramente esse pão está saboreando o pão, e você está comendo uma massa velha. Eu como direto e uma massa, é massa sem sabor. Só que botaram uns negócios no teu pão e você sente um sabor diferente. Por quê? Porque você decidiu sair de cena, tirar as coisas desse mundo e se alimentar do pão vivo que é Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é um pão. Me lembrei da luta entre o padre e o diácono. Já contei isso aqui? Já? Não sei se eu consigo contar. Deixa eu ver se eu me lembro. Pega aí que tu não viu ainda não. Um pastor chegou numa cidade pequena e de uma igreja pentecostal, daquelas igrejas pentecostais que foi poucos meses a igreja estava lotada. E o padre ficou preocupado, porque estava esvaziando a igreja católica numa comunidade pequena. Fez uma grande diferença. E o padre não sabia o que fazer, porque o pastor chegou e estava rebanhando todo mundo estava indo para a igreja do pastor. Aí o padre foi lá no bispo e contou a história para o bispo: me ajuda, me dá uma orientação aí, porque o pastor está tomando todas as vidas, as ovelhas, e nós estamos ficando sem ninguém. E o bispo deu uma ideia para ele: eu tenho uma ideia para você. E geralmente os pastores não fazem teologia, geralmente os pastores, principalmente os pentecostais, eles não têm muito esse negócio desses estudos na cabeça dele. E aí ele disse: faz o seguinte, desafia ele para um debate teológico no meio da praça. Você chama toda a cidade para assistir, você dá um show, deixa ele de boca calada, e aí o povo volta para a igreja católica. Aí, sabe quem é mesmo? É isso mesmo, vou fazer isso. Aí desafiou o pastor no rádio: estou desafiando o pastor fulano de tal, para dia tal, está comigo na praça, nós vamos fazer uma discussão, um debate teológico. O pastor se desesperou. E foi chegando o dia, e o povo, todo mundo animado, o povo já sabendo que ia acontecer isso. No dia do debate, a praça estava cheia de gente, ia ser lá ao vivo, no público, na meia da praça. E aí, o diácono vai passar na casa do pastor para vir, dando aquela força para o pastor: bora lá, pastor. E o pastor todo triste, desanimado. E o diácono pergunta: o que foi, pastor? Está triste por quê? Rapaz, esse debate não vai dar certo, meu amigo. Padre estuda 6, 7 anos, ele vai falar um monte de coisa de teologia. Eu estou investindo mais na palavra, em alguma coisa a mais, em orar, em buscar, então não vai ser bom para mim. Mas pastor, você está com medo daquele padre? Pastor, você vai dar de show, pastor, você já ganhou, bora. O pastor diz: rapaz, eu não estou com coragem não. Pastor, se você não quiser ir, fica aqui que eu vou no teu lugar. Aí o pastor imaginou assim: puxa, se for um diácono perdendo para o padre, o povo diz: não, foi um diácono que não tinha estudo, se for o pastor é mais feio. Então, você vai mesmo? Vou. Pois então vai lá no meu lugar, vai me representar. O diácono estava com paletó. Quando estava saindo, viu uma bengala, um pãozão daquele seco, sei de quantos dias que o pastor estava na cima da mesa. Pastor, você vai comer esse pão? Você vai usar esse pão? Vou não. Deixa eu levar. Pode levar. Ele pegou e botou aqui dentro do paletó e levou. E foi para a praça. Quando ele chegou lá, o barulho estava grande. E o padre esperando o pastor: cadê o pastor? E o diácono disse: eu vim no lugar do pastor. Quem é você? Eu sou o diácono fulano de tal. Eu vim no lugar do... Mas por que o pastor não veio? Ele disse que você é tão fraco, que só eu, o diácono, dou conta de você. Ah, é? Aí o padre ficou logo irritado. Vamos embora. Só que tem o seguinte: nós vamos discutir teologia em mímica. Você sabe o que é mímica? Aí o diácono disse: eu sei, aqueles negócios que a gente, sem falar, a gente fazendo gesto, né? Pois vamos lá. Na mímica, vamos discutir teologia. Aí todo mundo vendo, a rádio transmitindo. Lá vai o padre. Começou a mímica. E aí o padre fez um gesto. Aí o diácono. Aí o padre. Aí o diácono. Aí o padre tirou uma maçã do paletó e mostrou. E aí o diácono pegou o pãozão, uma bengalazona, e mostrou para ele. Aí o padre se desesperou: rapaz, você é bom demais. Rapaz, não é que você ganhou de mim. Pai, eu não te disse que eu ganhava. Não é que pode. O diácono ganhou. E o povo...
Aí lá vai o padre falar com o bispo. Bispo, rapaz, o que foi que aconteceu? Me dá o resultado. O diácono ganhou de mim. O povo é bom. Eu pensei que o povo não estudava teologia. O povo é fera. Mas conta aí como é que foi. Rapaz, nós fomos discutir teologia em mímica. E como é que foi isso? Primeiro eu disse para ele: há um só Deus. Ele respondeu: não, há dois. E eu respondi: não, há três. Triuno. Há três, trindade. Aí o diácono disse: mas os três são um. E aí eu peguei a maçã e disse: mas por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal entrou o pecado na humanidade. E ele pegou e disse: mas com o pão vivo que desceu do céu veio o perdão dos pecados. Aleluia! Aí o diácono chegou na casa do pastor. E o pastor: meu amigo, me conta, eu escutando no rádio aqui, que zoada é essa? Você ganhou? Ganhei. Eu não disse, pastor, que eu ganhava. Rapaz, como é que foi isso? Foi moleza. Foi fácil demais. Me conta como foi. Nós fomos na questão da mímica. Como é que foi? Foi assim. Ele disse: eu vou meter o dedo no teu olho. Eu disse: pois eu meto os dois. Ele disse: eu meto os três. Ele disse: eu te dou uma mãozada. Ele disse: eu te enfio essa maçã todinha na tua boca. Ele disse: põe esse pão todinho na tua goela. Tem que levar para a universidade. É por isso que a Bíblia diz em Lucas 21:15: eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Brincadeira à parte, se os reformados me pegarem contando essas piadas no púlpito, vão dizer que eu estou desviado. Está ao vivo, aleluia. Porque até Jesus tinha um momento que olhar para os discípulos e dizer: Pedrão, tu não é Pedro, vai ser agora é Cefas, é Simão, chamando, apelidando os homens. Eu queria que você entendesse que a igreja é Belém, é a casa do pão. Jesus é o pão. Eu mesmo vou reconhecer com muitos aqui que nós não estamos lá essas Coca-Colas todas, espiritualmente falando. Ainda falta muito, estamos aquém. Mas eu quero te garantir que apesar de não estarmos no nível que sonhamos, apesar de ainda não termos chegado no avivamento que nós buscamos, eu quero dizer que apesar de tudo isso, tem pão nessa casa. Nós ainda não temos pão suficiente para alimentar toda a cidade, porque senão ela estaria aqui. Mas vamos chegar nesse nível em nome de Jesus. Essa palavra é para você que está aqui hoje, para você que de repente está me assistindo. Essa transmissão, ela tanto é colocada no Facebook, quanto depois vai para o YouTube. Você que de repente está aí me assistindo, e você tem objeções, resistência em relação à igreja. Eu quero te dizer que apesar dos defeitos das igrejas, é lá que você vai encontrar o pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus. Ele não está nos bares, ele está até no inferno, porque ele é onipresente, mas ele não manifesta a sua presença. Ele não está aprovando, ele não está nas casas que estão em brigas, em contendas, ele não está nos bares, não está nos prostíbulos. Jesus não está nos ambientes religiosos. Jesus está naquele ambiente onde 2 ou 3 se reúnem no nome dEle. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente no meio deles. Eu garanto para você que se tiver 2 pessoas aqui, no nome de Jesus, o primeiro sou eu. Quem é a segunda? Então Jesus está aqui. Não importa as dificuldades que você passar neste lugar, não importa se você tiver atrito com alguém, dificuldade, não importa, não saia da casa do pão, não saia de Belém, não vá para Moabe. Não importa se você está passando uma crise, uma dificuldade na sua vida, fique, porque eu vou te dizer, Deus vai visitar Belém, o pão vai chegar, e vai ter pão de sobra para você, para sua família, para todos aqueles que chegarem perto de você. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei se porque Deus está querendo fortalecer os membros dessa igreja, ou se é porque o arrebatamento está perto. Eu não sei. Mas de 1 mês e meio, de 2 meses para cá,
Eu percebo que a gente está pregando aqui, de repente Deus traz algo desse tipo, fortalecendo ao coração da igreja o valor de ser igreja, o valor desse ambiente. Não fale mal da igreja. Não concorde com alguém quando ela está falando mal da igreja. Eu posso até discutir com alguém que tem maturidade e discutir pontos que nós não concordamos na igreja A, B ou C. Mas apesar delas terem defeitos como nós temos, todas elas têm sido levantadas por Deus e estão cumprindo o seu propósito na terra. Amém? Então não fique falando mal